Todo mundo fala assim, que nunca sabe o que vai falar. A gente sabe, sim. Porque o Espírito Santo ele vai comunicando ao nosso coração durante a semana, durante as conversas, durante uma mesa, durante um tempo com o Senhor no carro. Um tempo com o Senhor no louvor, no seu carro. Aquele tempo que só Ele vê. E algumas pessoas ao seu redor vê que você levanta a mão no trânsito, fecha os olhos na hora do semáforo. No semáforo, querida. Sem ser no semáforo não dá. Então eu tenho esse modo de adorar ao Senhor no meu carro, no meu banheiro, na minha cozinha, e Deus vai falando comigo. Tantos lugares. Só que às vezes a gente não encontra um lugar para se assentar e escutar a voz dele. Eu quero chamar a atenção de vocês que hoje eu tive uma conversa com uma amiga minha, ela está aqui hoje, Juliana. Você tem que ter amigas que olhem para que te amem do jeito que você é. E que amem você além dos seus defeitos. Porque isso é amizade. E eu estava conversando, também hoje eu recebi a Bruna lá em casa, tempo de mesa, um tempo de café com ela. E eu falei algo para ela, e é sobre isso que eu vou falar. Tem essa imagem aqui, todo mundo sabe o que é isso, né? É uma roda com o oleiro e o seu vaso. Nós somos feitas do quê, queridos? De barro. E eu vou falar uma coisa para você. O nosso Deus tem uma expectativa de nos transformar em cada estação em um vaso novo. Mas para que isso aconteça, você tem que viver o processo. E tem lugares na nossa vida que você não vê. Tem hora que você fala assim, não é possível, eu vou vencer essa. Agora eu venci. De repente, se levanta no mesmo lugar. Mas com uma outra intensidade. Quando você decide servir ao Senhor com intensidade, saiba que o reino espiritual vai te dar uma resposta. Tanto do lado bom, quanto do lado ruim. Queridos, não se engane. Nós estamos numa guerra, foi vencida na cruz. Mas o nosso adversário, ele não desiste. Mas aí você tem um pai que ele comunica ao seu coração de maneiras que você será acessada como nunca você foi. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, física ou no celular, lá em Jeremias 18. E eu vou estar lendo aqui com vocês. Deus me deu, um dia eu estava... Todo mundo já leu isso, mas vamos ler a primeira palavra. Posso ler? Vamos lá, deixa eu tirar o óculos, porque meu óculos é para longe. Na casa do oleiro. Querida, quem mora dentro de nós, na nossa casa? Espírito Santo de Deus. Está escrito assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, mas eu coloco meu nome aqui, coloco o seu, ó Fernanda. Será que eu não posso agir assim com vocês? Como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Não tenham medo de ser o barro na mão do oleiro. A Fer vai doer, mas ei, é o teu pai que está moldando. Eu amo ver isso. Quando eu começo a entender que é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus e Pai que está moldando a nossa vida nele, eu não preciso ter medo. Mas eu vou me frustrar. Muitas vezes. E eu falo para você uma coisa. Deus, quando falou comigo nesse texto aqui, eu estava vivendo um momento muito difícil quando eu voltei de Sinop. Eu falei isso para a Bruna hoje. Eu não queria voltar, queridas.
Mas eu vivi uma zona de expulsão tão grande que se eu ficasse em Sinop, eu não teria... eu teria que comer, que eu tenho amigos mais chegados que irmãos. Mas eu acho que eu não conseguiria sobreviver 2 meses. Todas as portas se fecharam. Zona de expulsão. Às vezes você pode viver um momento desse. E não é fácil. Não é fácil. E eu tinha voltei para a casa da minha mãe, que eu precisei ter uma casa para voltar. Você tem um lugar para voltar? Às vezes as coisas podem mudar. E nós não vamos entender. E um dia eu estava ali naquele lugar, na casa da minha mãe cedeu o quarto dela, isso é uma honra, a suíte dela foi cedida para mim. Aí eu ponho aqui. E eu estava ali orando, eu comecei a chorar porque eu não aguentava mais. Eu não falei isso para a Bruna, mas o meu corpo doía. Não estava doente, mas era até o físico na minha vida naquele momento foi moído. E a minha mãe, ela sabe disso. O meu avô sempre foi um homem de murmurações. Tudo para ele ia dar certo. Até você mudar isso dentro de você e fora. E a minha mãe, naquele tempo, estava um pouco murmurenta. E eu comecei a ficar murmurenta. E um dia entrei no meu quarto, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu me ajoelhei no pé da cama e comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não tenho mais nem o que falar. E eu tinha escutado uma pregação, ele falou assim, sabe por que eu te trouxe, Fernanda? Porque você precisa ser moldada. Seu orgulho, sua soberba. Você precisa aprender a depender de mim. Nessa circunstância. Por isso que eu te trouxe aqui para te moldar de novo. Seu relacionamento com a sua mãe está quebrado. Então eu te trouxe de volta. Para que aqui, que precisa de você e você reestruturar as coisas, precisa ser construído algo novo. Eu quero falar para você que vai doer. Tem dias que vão doer. E eu me levantei, gente, como uma leoa naquele dia. Eu me rendi como uma cordeirinha, como uma ovelha. Sabe quando a ovelhinha vem e passa a cabeça no mestre e fala, eu quero só um chamego e eu quero também que o Senhor tire as moscas. Passe um óleo em mim para que as moscas não venham. Eu estava nesse lugar. Nesse lugar, aonde eu estava sendo totalmente moldada. Eu precisava da minha mãe para tudo. Gente, foi muito difícil. Muito. Mas quando eu entendi que o oleiro estava tratando de mim, daí eu ajoelhei e falei, Deus, eu sei que eu preciso ser moldada nessa parte. E hoje eu fiz a mesma coisa. Tem acontecido algumas coisas comigo, e hoje eu fui pro meu quarto. E eu falei, Deus, eu aceito tudo o que o Senhor tem para mim. Eu não vou mais olhar para trás. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu só quero saber de uma coisa. Eu quero estar no centro da tua vontade. Não importa o que aconteça. Porque a coisa mais perigosa que um ser humano, uma mulher, pode fazer é não estar no centro da vontade de Deus. É perigoso. É perigoso para você num nível que você não tem noção. E aonde está o vaso? No centro da roda. E as mãos do Senhor, elas são suaves. E Ele vai pegar a água para moldar. E a água da palavra vem e molda a gente. A água da palavra tá ali, a água tá ali. Quando você vê uma pessoa mexendo com barro, ela molda com a água, molha a mão. Tá faltando água, peraí, não vai ficar bom. Tem que tirar essa pedrinha aqui. Precisa de água para amolecer. Então a palavra, ela nos amolece. A palavra, ela nos sustenta, ela nos enche. E quando a gente mais precisar, quando que nem uma esponja, quando você encharca ela de água, quando você espremer, for espremida, vai sair água. Vai sair da palavra poderosa que está aqui escrito. Isso daqui é o nosso manual de vida. Não tenha medo de aprender mais as escrituras. Porque tem gente que fala assim, quanto mais eu aprender, mais eu vou ter que corresponder àquilo que eu aprendi.
Mas eu vou dar conta. Deus, eu quero dar conta de tudo. Eu quero me encher cada vez mais, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes. As 1001 Deus vai falar com você. Ele sempre vai ter algo para acrescentar na sua vida. A palavra de Deus, ela sempre está nos confrontando. E está escrito lá em Isaías 64:8. Outro profeta. Fih, eu gosto de profeta porque eu sou uma delas, né? Todo profeta se comunica com o outro. Por isso que os profetas dessa geração, eles precisam estar unidos. 64, versículo 8 está falando assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. E aleluia! Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Ei, todas nós somos obras das mãos dele. Uma mais morena, outra mais loira, outra um olho claro, outra um olho escuro. Isso é a criatividade do nosso Deus. Como Deus é maravilhoso. Queridas, eu sempre quis ser eu. Com a graça de Deus, eu nunca quis ser outra pessoa. Isso o inimigo nunca tirou de mim. Nunca tentou. Eu nunca quis ter o que o outro tem. Eu desejo as coisas também. Quem não deseja? Mas eu sempre quis ser eu mesma. Agora nós vamos lá também, Isaías 54:5. Eu quero falar essa palavra para as mulheres que não têm marido. 54:5. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você nunca está sozinha, ainda que você não tenha um homem do seu lado. Ei, o Senhor dos Exércitos, Ele é o seu marido. Às vezes, o seu marido, nossa, eu que tenho marido, você que tem marido, ele não vai suprir a necessidade que o Senhor vai te dar, nunca vai suprir. Ele nunca vai tomar o lugar do Senhor. Por isso que nós temos que entender que o nosso amor a Ele tem que ser maior que qualquer um. Até dos nossos filhos, quem nos deu nossos filhos? Ele. O nosso Criador, aquele que criou todas as coisas com a palavra que saiu da sua boca, que era o verbo, que era Jesus. Tudo foi criado por Ele. E nada do que foi feito se fez. E nesse momento, onde estava no meu quarto, eu comecei a entrar em atrito com o Senhor antes. Eu falei, Deus, por que eu? Por que não? Porque eu, Deus, porque eu de novo, está acontecendo isso de novo na minha vida. Daí o Espírito Santo me lembrou dessa palavra hoje. Porque você precisa entender algumas coisas que você ainda não entendeu. Às vezes tem mulheres que têm que ser forjadas no perdão. Ei, bonita, libera isso para que você avance em outras coisas. Às vezes nós ficamos muito doentes. Falta de perdão. Porque toda brecha, nós falamos sobre as brechas dos muros na última pregação que eu falei. O inimigo vê as brechas, porque quando Neemias estava reconstruindo o muro, eles ficaram incomodados, porque o povo estava cobrindo, todas as brechas do muro. Porque pela brecha, o inimigo pode ver como ele vai nos atacar. Ele tem autoridade para nos tocar. Falta de perdão, soberba, vaidade, gula, ansiedade, porque nós sabemos que a ansiedade é pecado. E a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem porque você for comer, beber, entendeu? Eu não sou a melhor bolacha do pacote, eu não sou a queridinha de Jesus. Todas nós somos filhas. Nós somos amadas, compradas pelo mesmo sangue. Está tudo ao nosso acesso. E quando eu fiquei muito brava com o Senhor nesse tempo. E eu quero que você abra lá em Jó comigo. Jó 38. Versículo 38. Não, versículo não, capítulo. Capítulo é o maior, versículo é o menor.
Todas as vezes que eu começo a estudar a Bíblia com alguém que não conhece a Bíblia, quando você for colocar alguém do seu lado para ensinar alguém a palavra, sempre fala assim, o capítulo é um número maior e os versículos são os números menores. Porque até o simples para você é sobrenatural para o outro. Você sabia que o seu simples, muitas vezes, é o uau do outro? Quando eu orava, teve uma vez que uma pessoa falou para mim assim, nossa, você ora em línguas? Eu falei, eu oro, uau! Nossa, você profetiza? Eu profetizo. Uau! Porque é algo simples para mim. Nossa, você tem visões? Eu tenho. E às vezes não quero ter, daí minha amiga briga comigo. E está escrito assim lá em Jó 38. Ai, Deus, o Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó estava brigando com Deus, né? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Então eu vou começar a fazer as perguntas aqui, eu quero que vocês comecem a pensar. Deus perguntando para nós hoje. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe quem marcou os limites das suas dimensões. Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Eu comecei a chorar porque eu sei quem é a pedra da esquina. Jesus. Você sabia disso, né? Quem não lê a Bíblia não sabe. Então começa a ler. Olha, eu chorei com isso aqui, gente. Fala sério. Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode ir, além deste ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma vestes. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Tá bom até aqui. E aí? Você pode me responder? Eu queria que você pensasse sobre isso. Então, aquilo que acontece com você, ou está acontecendo, por que não? Aonde você tem que se fortalecer na palavra? Chegar até a rocha, cavar. Nisso que você está vivendo, para que você não seja mais pego nisso. E nem vai para de novo, desce na casa do oleiro, para que ele tenha que te tratar nessa mesma área. Sabe o que é isso? Quando eu vejo que eu tenho uma debilidade, é que eu estou em falta com a palavra e eu a leio todo dia. E aí? Você acha que isso não pesa para mim? E quando eu estava preparando no meu quarto, eu falei assim, estava em oração, eu falei, é o seguinte, Satanás, eu quero que você escute. Você não pode falar o que eu devo fazer, porque você já foi derrotado. O meu Deus, o meu Criador, que fez tudo isso aqui que eu acabei de ler com vocês, que formou a terra, que falou que o mar vai até aqui, que paralisou as ondas orgulhosas. Depois tem várias coisas que ele vai falando sobre a criação dos animais aqui. Se você quiser ler o capítulo 38 inteiro, é constrangedor o que Deus fala aqui com a gente. Por que as coisas não podem ser assim? Sabe, eu sei que a gente tem sim, nós temos fé. A palavra de Deus, ela fala que o justo viverá pela sua fé. Só que a palavra é a nossa espada. O quanto nós estamos gastando a nossa vida com alegria lendo a palavra.
Sabe por quê? E a palavra de Deus fala que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. Todos. Porque nós temos que beber dessa palavra, comer todos os dias. Como no maná no deserto. O maná do deserto era só pro dia. Não servia para o outro. Que apodrecia. Quem sabia disso? Então, belezura, existe uma palavra do Senhor para cada dia da sua vida. Existe uma palavra poderosa para que Deus fale ao seu coração. Eu sei que é bom vir aqui escutar a pregação. É uma bênção a gente estar junto, a gente é edificada, a gente é cheia, a gente fica bom, é gostoso estar aqui. Se você ainda não fez o rema, faça o rema. São 3 dias da semana se expondo essa palavra. Mas aí eu vou te falar um segredo que eu falo com meu marido. O rema começa quando você termina ele. Porque daí você vai ver se você aprendeu mesmo. Quando você tá lá, estão pondo palavra na sua boca. Abre a boquinha. Que delícia. E é palavra de profecia. Você anda em fé. Se é uma coisa, você corre. Você sapateia. É um negócio doido. Vive coisas, experiências, mas o rema começa quando você conclui ele. O rema é uma palavra revelada no Espírito. E se você não fez, é algo poderoso na sua vida. E sabe de uma coisa que eu fiz o rema e me formei em 2012? E eu vou falar uma coisa para você, ainda eu tenho que viver essa palavra todos os dias, fazer força, buscar. Não parar de orar. Eu oro pouco. Eu acho que eu oro pouco pelo tempo que eu tenho, tá bom? O Espírito Santo falou comigo assim, ó. A gente assistiu o filme da Forja ontem, e Deus falou algumas coisas comigo. Eu amo dorama, todo mundo sabe, né? Gosto muito de dorama. E o Espírito Santo me falou, você vai parar dorama por 6 meses. Eu não contei pra ninguém, eu não queria contar minha falha. Mas agora estou contando para vocês, no público. Porque quando você conta para o público, você tem um compromisso de cumprir, gente. Quando tá só você e Deus, Deus é um pai. Ele vai te abraçar, vai colocar uma aguinha no vaso, vai falar, não tem problema, filha. Mas quando você tem mais testemunhas para escutar, daí tem peso. Então, se Deus te der falar para você fazer uma coisa, vai logo e pega umas testemunhas para que você vá até o fim. E eu quero que você saiba de algo. E todo mundo já sabe. Você sabia que até Jesus tem uma coisa que ele não sabe? E por que nós queremos saber tudo? Deus falou para mim isso hoje, depois que eu conversei com a minha amiga querida Juliana. Por quê? Jesus não sabe nem o dia, nem a hora que ele vai voltar. E nós estamos querendo saber. Ô Deus, cai dinheiro na minha conta. Ô Deus, faz isso aqui acontecer. Ô Deus, abençoa aquela irmã para ela me dar uma oferta. Até isso a gente ora, gente. Gente, eu tô confessando meu pecado. Eu já orei isso. Vocês estão de brincadeira? Já, Deus, toca no coração do ser humano, porque eu preciso de tal coisa que ele tem. Vocês acreditam? Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. E quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Porque nós queremos ajudar Deus. E a gente começa a limitar Ele. Deus não tem limites. Ele é mais do que Bauru, uma cidade sem limites. Muito mais. Deus é Deus. A palavra de Deus fala que Moisés, quando falou assim, então no nome de quem que eu vou? Ai, gente, eu amo isso. O eu sou. O que sou. Se alguém te perguntar, ei, por conta do que você está fazendo isso, andando louca na fé assim? Porque o eu sou. Aleluia. Habita em mim. Eu sou. E eu acho tão top que quando você fala assim, ai, quem é você? Você fala assim, eu sou a Fernanda. Olha, eu sou a Fernanda. Eu sou, eu faço parte do eu sou. Eu tô dentro dele.
Não existe nenhuma possibilidade de nenhuma célula minha não ter a presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele me conhece. Meu marido não me conhece. Pô, bastante. Mas igual ao nosso Deus não tem como. Ele te criou nas entranhas da sua mãe. Nem sua mãe sabia que você estaria ali. Ele já tinha te formado, chamado pelo nome. Isso é maravilhoso. Todas as vezes que eu leio o Salmo 139, que é bom para ler aniversário, hashtag fica a dica de evangelismo. Você vai orar pelo seu filho. E eu orava esse salmo. Eu sempre li esse salmo. Mas para finalizar, eu quero falar para você algo. Se você tem algo para entregar para ele, não para mim. Hoje eu entreguei muitas coisas no pé do Senhor. As minhas vontades da carne. Que eu acho que é bom para mim, que não é. Porque o tempo é dele. Eu estava lá quando ele criou a manhã. A alvorada falou assim, até aqui. Estende as tendas da terra. Eu estava lá quando Deus falou assim, a pedra da esquina eu tô dando. E as estrelas da alvorada, que são os anjos, o louvavam. Eu estava lá no dia que ele falou, ei, vai ser hoje que o meu filho Jesus vai nascer. E vai mudar completamente a história da humanidade que eu criei, que eu amo. Eu vou trazer o Éden para dentro deles. Mal sabe eles. Ei, Éden é lugar de delícias, de prazeres. Nós temos que nos deliciar com Deus que habita dentro de nós. Porque nós podemos ter tudo, melhor carro, melhor casa. Mas se a gente não tiver Ele, não adianta. O jardim de delícias está dentro de você. Tá tudo aí. Todas as coisas que você precisa tá dentro de você. Porque, ei, Ele vem caminhar dentro de você. Não fora. Vai ter momentos que você vai achar, eu quero uma palavra da Fernanda, aleluia. O profeta vai falar uma palavra para mim. Aleluia. Tô recebendo. Você pode até fingir que você recebeu, mas no outro dia você tá a mesma caca. Não mudou nada. Ninguém vai mudar a sua vida. Não existe varinha de condão, gente. Nem a Dina é um gênio. Eu amava a Dina é um gênio. Quem lembra? Tô velha. Aí eu acho que ninguém, as mais novas nem sabem o que é Dina é um gênio. Não é? Então, assim, não existe isso. E eu quero que você feche os olhos agora, eu vou estar orando. Para que você entenda que existem coisas que você tem que entregar para Ele. Quero chamar a Nath aqui. Obrigado, Senhor. Ramanda abraçure catarabarabaçu. Nerere mandarabaçu. Oh, aleluia. Obrigado,